tinha algum tipo de agravo, né, por causa de exposição a algum risco, está sendo monitorado no posto de trabalho, e ele migrou para outro posto, então esse teve essa alteração, aí pode fazer a alteração do PCMSO. Houve alteração dos riscos dentro da empresa, né, então aqueles funcionários estavam expostos a um risco X, né, um risco específico, exemplo, o benzeno, né, a exposição ao vapor do benzeno, então eles não estão mais expostos a isso. Então o PCMSO ele também pode ser alterado em virtude dessa modificação, porque aqueles funcionários que faziam exames específicos por causa da exposição ao benzeno, eles não precisarão mais fazer esses exames. Então esse documento ele pode ser alterado antes da vigência de um ano. Ok? Então quais são as responsabilidades conforme essa NR7? Então qual é a responsabilidade do empregador? Billy? O empregador ele deve garantir a elaboração e a implementação desse programa. Custear todos os exames médicos. Então, não existe essa história de dizer que o trabalhador ele deve pagar pelos exames antes de entrar numa empresa. Né? Então, eu vou ser contratado na empresa, mas aí eu tenho que pagar R$20 para pagar esses exames admissionais que eu vou realizar por causa dos riscos que existem na empresa. Não existe isso, a norma é clara. Quem tem que custear é o empregador e não o trabalhador. O empregador deve indicar um médico coordenador do SESMIT e também, se não houver um médico coordenador do SESMIT, é um médico do trabalho, para coordenar dentro daquela localidade, ele pode indicar um médico de uma outra especialidade. E aí pode ser um pessoal na área clínico geral, por exemplo. Se eu não tenho nenhum médico do trabalho dentro daquela região, então eu posso contratar um médico de uma outra especialidade para atender e assinar o meu documento. Ok? Então, quais são as responsabilidades do médico coordenador, né? A gente vai ver aqui. Mas aí, quando é que a empresa precisa ter um médico coordenador do PCMSO? A gente já viu aqui que o técnico de segurança do trabalho, né, muitas vezes é ele que vai fazer o acompanhamento, que vai estar lá do lado, fazendo valer e funcionar esse programa. Mas aí existe, né, a obrigatoriedade, em algumas empresas específicas, de ter um médico coordenador deste programa. E aí, quais são as empresas que estão desobrigadas a ter esse médico responsável? Billy? Então, estão desobrigadas, né, empresas do grau de risco 1 e 2, aquele grau de risco que vocês viram na NR4, até 25 empregados. Então, empresas que estão descritas, né, conforme a NR4, né, em grau de risco 1 e 2 e que tenham até 25 empregados, eles não precisam ter médico coordenador deste programa PCMSO. E empresas com grau de risco 3 e 4 até 10 empregados. Poderão estar desobrigadas também, né, empresas com grau de risco 1 e 2, com 25 a 50 funcionários, desde que isso esteja em negociação coletiva, ou seja, em acordo coletivo, né, aquele acordo que a gente assina, né, anualmente com o sindicato. Ou grau de risco 3 e 4, com 10 a 20 funcionários, e também em negociação coletiva, e aí só assistida pelo pessoal da área do Ministério do Trabalho e Emprego, né, pelo pessoal fiscal lá, que eles vão ter que assinar e aprovar esse acordo, caso haja esse acordo legal entre o sindicato e a empresa, e aí ele pode, né, não precisar estar desobrigado a ter esse médico coordenador. Ou então, quando aparecer risco grave, né, dentro da empresa, e o Ministério do Trabalho, através de negociação, exigir ou desobrigar uma empresa para que ela tenha um médico coordenador. E aí, como dá para perceber aqui, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, isso aí está escrito na NR7, ela diz o seguinte: mesmo que exista, né, essa desobrigação dessas empresas que apresentem grau de risco 1 e 2, dependendo do número de funcionários, se existe um risco grave, né, dentro do ambiente de trabalho, e o Ministério do Trabalho ele entende a necessidade de ter um médico coordenador, ele vai lá e vai aprovar e vai exigir esse médico, independente de ter essa cláusula que fala da desobrigação de algumas empresas, dependendo do seu grau de risco e número de funcionários. Compete ao médico coordenador elaborar o PCMSO, realizar os exames médicos ou delegar, solicitar e definir local para a realização dos exames complementares. Então, quem vai fazer todo esse acompanhamento, quem vai exigir
definir, né? Esses funcionários vão fazer esse exame médico em tal laboratório. Então, tudo isso, chamar um laboratório até a empresa para fazer esses exames, será a parte do médico coordenador. Ah, mas a minha empresa não tem médico coordenador, então quem é que vai fazer isso? O RH, o técnico de segurança do trabalho ou alguém que seja designado pelo empregador. Pergunta, Tatiana. Temos sim algumas do Polo Currais Novos, a Ana Raquel. Existe uma data que determine o início do PCMSO e o PPRA em uma empresa? A data é definida a partir da empresa que ela comece a iniciar suas atividades. Então, a empresa ela foi criada, foi montada agora, então a partir daí ela já tem que criar os seus programas de PCMSO e PPRA. Mais alguma pergunta, Tati? Temos sim, do aluno Roberto, também do Polo Currais Novos, referindo seus programas a serem implantados, como a CIPA, a PPRA, PCMSO, ASO, CAT, etc. Cada um tem um custo a ser cobrado pelas empresas? Existe alguma tabela de valores a serem cobrados? Gente, primeiro, CIPA não é programa. CIPA é uma comissão, né, legal, está descrito na NR5 e que tem que ter dentro da empresa. Custo. Né, a gente tem que passar para o empregador que a parte de segurança não existe custo e sim investimento. É investir. Se eu defino um programa, né, para fazer de PCMSO ou vou fazer o PPRA, isso é importante porque eu vou evitar que lá na frente eu tenha funcionários que tenham algum tipo de exposição a um risco, que tenham alguma gravidade, que desenvolva alguma doença ocupacional e que aí vai aumentar o ônus da empresa em ter que pagar indenizações, né, afastamentos, enfim, é isso que a gente tem que passar. É investimento e não custo. Não existe nenhuma tabela. Quando vai se fazer, geralmente existem empresas, a gente terceiriza esse tipo de trabalho. Né? Às vezes não é o técnico da própria empresa que faz esse documento, às vezes ele terceiriza em virtude da necessidade de se fazer laudos de avaliações quantitativas que o técnico ele não pode assinar. E aí varia muito de empresa para empresa esse custo, são empresas de consultorias que realizam. Eu fiz agora o PPRA da empresa que eu trabalho, não fui eu que fiz, foi uma empresa terceirizada e me custou R$6.000. Né? Então, eu fiz as avaliações quantitativas de exposição a ruído, calor, luminosidade e alguns outros riscos químicos que tem dentro do ambiente de trabalho. E esse documento pronto do PPRA custou R$6.000, assinado por um engenheiro de segurança que na minha unidade não tem. Então, tem um engenheiro de segurança dessa empresa, dessa consultoria, que ela está assinando e se responsabilizando pelas avaliações que foram feitas dentro do ambiente de trabalho. Ok? Mais alguma pergunta? Não, nenhuma outra pergunta. Então, vamos lá. Então, como é que deve ser a estrutura do PCMSO, né? No mínimo. O que é que deve ter? Billy? Deve ter a identificação da empresa com nome, endereço, né? O grau de risco, número dos trabalhadores, né? Sexo das pessoas que trabalham, o horário, turnos e o KNAI. Tem que estar descrito aí no início desse documento. Identificação dos riscos, né, conforme o PPRA, então ele vai ser citado aí. O mapa de risco que foi elaborado pela CIPA também vai estar aqui descrito. E a discriminação dos trabalhadores expostos. Então, vai estar aqui também a descrição, né, das atividades que são desenvolvidas por cada setor, por grupo homogêneo de exposição. A programação anual dos exames clínicos que serão realizados e complementares para os riscos que foram detectados. E outras avaliações médicas e programas que possam ser citados, como eu já falei para vocês, o PROCABES e o PIO. Então, tudo isso vai estar dentro dessa estrutura do PCMSO. Então, vejam que aqui a gente vai estar citando os riscos, vai estar citando o mapa de risco. Então, tudo isso aí é uma sintonia, né? Os riscos que foram descritos no PPRA devem estar citados aqui para que seja feito esse link entre os riscos e os exames obrigatórios e complementares, né, que precisam ser feitos pelos trabalhadores que estão expostos àqueles riscos ocupacionais que foram identificados. Billy? Complexidade do programa. Ele depende basicamente dos riscos existentes e exigências físicas e psíquicas das atividades. Então, o programa ele pode se resumir apenas em avaliações clínicas bienais em trabalhadores não expostos a riscos na faixa etária de 18 a 45 anos. Então, o que é que a norma diz? Que funcionários que estão dentro dessa faixa etária de 18 a 45 anos, eles podem realizar avaliações clínicas a cada 2 anos. Então, não precisa fazer
todo ano a minha avaliação, aquele ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, mas sim a cada 2 anos. Mas isso difere muito por faixa etária, ok? Então, desenvolvimento do PCMSO. Então, como é que eu vou desenvolver esse meu programa? Existem, né, os nomes, né, dos exames, que a gente está falando aqui, Atestado de Saúde Ocupacional, que são feitos dentro da empresa. E quais são os exames que a gente faz? Então, quem iniciou o trabalho agora, quem assinou a carteira agora e começou a trabalhar numa determinada empresa, sabe que antes de a gente iniciar, a gente faz o exame admissional.